Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição na Escola Sabatina para o glória do nosso Deus. E a última lição hoje, louvado seja Deus, Amém. desse trimestre. Se você sempre acompanha nós aí, você possa acompanhar nós também nas outras lições. Vai ser um estudo sobre o Apocalipse, vai ser tremendo. Ore por nós estamos orando pelos irmãos também. Amém. Então, irmãos, hoje é a restauração final da unidade. Então nós vamos entender esse tema. Louvado seja Deus. Se você é a primeira vez que entra no nosso canal, irmãos, você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, possa clicar no sininho, que você possa curtir nossa página, que você possa nos ajudar orando por nós e publicando esse vídeo para outros irmãos. Louvado seja Deus. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos por mais uma vez estar na sua presença, mais uma lição da Escola Sabatina, Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, o seu Espírito Santo possa ser nosso professor, que nós possamos, Deus, transmitir a tua palavra bem clara, com honestidade, com poder dos altos céus. Amém, Senhor. E que todos nós possamos chegar à unidade da fé na tua verdade presente. Amém, Deus, Senhor. Bíblia e Espírito de profecia. Amém. Perdoa o nosso pecado, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Queria mandar um abraço para o irmão John, lá de Rancharia. Ele tem comentado nossas lições, tem curtido, tem compartilhado com outros irmãos. E se você sentiu o desejo de fazer um comentário que essa lição está fazendo na sua vida, coloque no comentário aí abaixo. Nós vamos, na medida do possível, mandar um abraço para você, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá, irmão, verso é 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos comentar esse texto, irmão. Texto maravilhoso, Deus seja louvado. Pedro foi encorajado, foi inspirado a pronunciar essas palavras. Toda a nossa luta que nós temos aqui, quando nós contemplamos a Jesus, todo o peso de sua glória e paraíso, restaurado, todas as coisas, aquilo que nós sofremos aqui não vai ser absolutamente nada, vai ser insignificante. Então lá vai ser restauração completa, Exatamente, 100%. Exatamente. Restaurar tudo versus tudo. Voltar o que era antes, o projeto original de Deus. Amém. E no livro Primeiros Escritos, na página 295, você pode, eu não vou ler a página, vou ler só alguma coisa pouca aqui, coisa rápida, mas você, por favor, leia a página toda, que faz bem. Disse o anjo, olha como é interessante isso aqui, ó. Primeiro eu vou ler um parágrafo anterior. Vi então que Satanás e toda a hoste ímpia foram consumidos, e foi satisfeita a justiça de Deus. E todo o exército dos anjos e os santos remidos, todos, com grande voz, disseram, Amém. Aí na continuação disse o anjo, Satanás é a raiz, seus filhos são os ramos. E estão agora consumidos, raiz e ramos. Morreram morte eterna, jamais deverão ter ressurreição. E Deus terá um universo puro. Olhei então e vi o fogo que tinha consumido os ímpios, queimando o resíduo e purificando a terra. Olhei de novo e vi a terra purificada. Não havia um único indício da maldição. A superfície quebrada e desigual da terra agora parecia como uma planície nivelada e extensa. Todo o universo de Deus estava puro e o grande conflito para sempre foi finalizado. Para onde quer que olhávamos, tudo repousava, o olhar era belo e santo. Tudo puro, tudo maravilhoso. Amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos continuar mais com essas questões da maravilha da nova terra. E vai ser uma coisa extraordinária. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Irmãos, tem uma coisa interessante aqui, o comentarista, aqui, né, o autor da lição, ele colocou algo bem interessante aqui com respeito à restauração final da unidade. Ele colocou algo que eu quero assim, abordar em cima disso. Fala assim, que nossa unidade em Cristo é muitas vezes ameaçada pelas nossas limitações e fraquezas humanas. Contudo, não precisaremos mais buscar soluções
para as nossas divisões, pois não haverá desunião, não é verdade? No segundo advento de Cristo, seremos um com o Senhor e finalmente reunidos, formando uma família restaurada. Bom, isso aqui é verdade. E o próprio Jesus, ele menciona isso em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 até o verso 29, quando ele fala das ovelhas dele. Ele fala assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e o seguem. Então, irmãos, isso é uma coisa bem simples, né? Só vai participar desse deleite que o Evilânio acabou de ler agora, né, da restauração final, as ovelhas de Cristo, sabe? Esses homens e mulheres jovens que, ao ouvir a voz do pastor, o seguiu, não importando o que acontecesse, né? Nós temos que ter isso em mente também, porque muitas vezes, Evilânio, as pessoas, muitos irmãos, muitos crentes, eles têm uma visão assim um pouco limitada. Eles falam assim, nossa, como é lindo as coisas, lindo, mas esquece também de que desse lugar lindo, maravilhoso, é para as ovelhas de Cristo, é para as ovelhas do verdadeiro pastor, não é para os outros, é somente para as ovelhas dele. E assim também como é mencionado em Mateus 25 a respeito das virgens, das 10 virgens lá, né, é somente o lugar das prudentes, sabe? As nécias ou loucas em outras traduções não tem lugar, né, ali, Nós temos que ter isso em mente também, né? Com respeito esse local, esse lugar maravilhoso, esse lugar restaurado. Eu quero ler um trecho aqui, irmãos, se os irmãos me permitem. Está no Espírito de Profecia, no livro aqui, ó, Refletindo a Cristo, tá? É na página 305. Diz algo aqui bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Sempre tem coisa muito interessante, né? Sim. É uma bênção de Deus, irmãos. Ó, na página 305, aqui é 26 de outubro, vivendo o caráter de Cristo. Olha só, por que peguei esse trecho aqui? Nós sabemos que o título aqui, o texto áureo, está falando que nós vamos... Lê para nós o texto áureo, Vilani, por gentileza. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aí no verso seguinte, que é o verso 14, olha só o que diz o verso 14, está aqui. Empenhai-vos, né? Esforçai-vos por ser achado por Ele, por Cristo, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Já começa o verso seguinte, Pedro falando que nós queremos esse lugar maravilhoso, nós aguardamos com esperança, com fé, né? Mas quando Cristo vier, nós temos que estar assim, para que Ele nos encontre desse jeito, sem mácula, sem que o diabo não tenha nada que nos acusar, né? Senão não vai ter lugar para nós, né? E daí, aqui eu quero deixar um trecho bem interessante que fala assim, ó, a maior obra que pode ser feita em nosso mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Olha que coisa forte, logo no primeiro trecho, irmãos, logo no primeiro aqui. A maior obra que pode ser feita em nosso mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Então, é o jeito que eu tenho que glorificar a Deus, a maior obra que eu posso usar para glorificar a Deus é vivendo o caráter de Cristo, é vivendo como Jesus viveu, agir como Jesus agiu. Eu estou honrando a Deus. Primeira coisa, certo? Nós temos que ter isso em mente. E aqui embaixo, o último parágrafo aqui fala assim: Deus tem chamado o seu povo para a glória e virtude, e isso deverá manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. Havendo se tornado participante do dom celestial, devem prosseguir para a perfeição, guardados na virtude de Deus para a salvação. 1 Pedro 1,5 ainda continua: é para Deus glória, dar a Ele sua virtude a seus filhos. Ou seja, é para Deus uma alegria, glória para Ele dar virtude, dar poder para os seus filhos. Ainda continua, olha só, Ele deseja ver homens e mulheres alcançar a mais elevada norma, e quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas,
quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que lhe não será negado, então se farão completos nele. Olha só que coisa poderosa. Essas são as ovelhas de Cristo. São essas pessoas que estão mencionadas aqui, que a palavra de Deus nos diz, são essas pessoas que vão usufruir desse local maravilhoso, Vilani, que você leu nos primeiros escritos, nessa terra restaurada. Exatamente, esse texto aqui, ele fala aqui, novos céus e nova terra. Aí agora esse novo céu e essa nova terra são para quem? Pessoas velhas, eu estou falando em termos espirituais, ou pessoas novas? Aqui são para pessoas novas. Lembra que Jesus falou? Importa que você nasça de novo. Aqui é em termos espirituais. Então, para ir para essa nova terra aí tem que ser novo. E interessante, olha só. E onde habita o quê? A justiça. A justiça. Onde a justiça é permanente, é eterna. Então, só vai poder entrar nesse lugar aqueles que reconhecem a justiça, aqueles que praticam a justiça também, aqueles que são justos também. Então, isso aqui é uma lição bem clara para nós, como quando muitas vezes a gente ouve comentários por aí, onde muitas pessoas estão crendo em muitas igrejas por aí que Jesus vai me levar de qualquer jeito, sabe? E não é bem assim. Se aqui é onde habita a justiça, como é que vai entrar um injusto lá? Como é que vai entrar um injusto lá? Não tem lógica. O injusto está lá, já foi expulso. Não tem lugar para o injusto lá. O injusto está lá e foi expulso. Bem claro, o injusto que estava lá já foi expulso. Não tem lugar para injusto lá. E nessa mesma linha de raciocínio, irmãos, restauração final da unidade, que a gente está aqui no título aqui da lição ainda. Olha só que Mensagem Escolhida, volume 3, página 155 diz, na mesma linha de raciocínio do Ricardo: as vestes do nosso caráter precisam ser lavadas até ficarem sem mancha. Então nós temos que lavar nossas vestes em Cristo para ficar sem mancha, na fonte aberta para remover toda impureza. Vosso valor moral será pesado nas balanças do santuário, e se fores achado em falta, sofreis eterna perda. Toda aspereza, toda rudeza deve ser removida de vosso caráter, antes que Jesus venha, antes que a gente vai desfrutar dessa restauração final, antes que Jesus venha, pois quando Ele vier, estará terminada a preparação para toda a alma. Então, irmão, quando Jesus vier, será terminada a preparação para toda a alma. Se não deixarem de lado vossa inveja, vosso ciúme, vosso rancor, uns contra os outros, não podereis entrar no reino de Deus. Só levareis convosco a mesma disposição, mas não haverá nada dessa índole no mundo por vir. Ali não existirá outra coisa, senão amor, alegria e harmonia. Alguns terão coroas mais brilhantes do que outros, mas não haverá pensamento invejoso em algum coração entre os remidos. Cada um estará completamente satisfeito, pois todos serão recompensados segundo as suas obras. Então todo mundo vai ficar satisfeito com suas coroas. Só que aqui, interessante, antes dessa restauração final, lá no novo céu, nova terra, nós temos que ter a restauração do nosso caráter. Senão não vai, irmão, vai ficar. Exatamente. Complementando mais essa linha de raciocínio, Salmo 119, versículo 172 diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Apocalipse 22, versículo 14, na versão trinitariana, diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha, pelas portas. Então louvado seja Deus, né? Então, os mandamentos de Deus são justiça. Então ali vai habitar a justiça, vai habitar a lei de Deus. Então quem não guarda a lei de Deus aqui, irmãos, não vai guardar lá. É desobediente. Não vai ter condição de entrar lá, né, para guardar. Não vai. Vamos domingo agora, irmãos. É a certeza da volta de Cristo. Lê para nós, Ricardo. João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. O que vai falar para nós sobre a certeza da volta de Cristo? Irmãos, a versão da Bíblia que eu estou usando é a King James Fiel, tá? De 1611. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, ali possais estar vós
também. Olha, irmãos, vamos comentar essa bênção aí. João 14, de 1 a 3, a certeza da volta de Jesus. Então, no Atos dos Apóstolos, na página 34, diz assim, você leia, por gentileza, a página toda, irmãos. Faria muito bem você ler a página toda. Diz assim: assim se cumprirá a promessa de Cristo a seus discípulos: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A todos os que o têm amado e esperado por ele, ele coroará com honra, glória e imortalidade. Os justos mortos ressurgirão de suas sepulturas, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Eles ouvirão a voz de Jesus, mais suave que qualquer música jamais ouvida por ouvido mortal, dizendo-lhes: vossas lutas estão terminadas, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem podiam os discípulos rejubilar-se na esperança da volta de Jesus. Todos nós também devemos ficar impactados com a mensagem da volta de Jesus. É o que vai resolver todas as questões aqui no planeta Terra. Nós temos que ansiar mais do que nunca pela volta de Jesus. É Jesus falando: se turbe o vosso coração, né? Exatamente. Não se turbe, eu vou preparar lugar e quando eu preparar voltarei a vocês. Então a promessa, louvado seja a certeza da volta de Jesus. E está preparando lá no Santuário Celestial, fazendo todo aquele processo, lá, intercedendo lá, fazendo todo o processo e dando-nos poder aqui, dando poder aqui, o seu povo aqui, para que esse povo seja purificado. Preparado para essas mansões celestiais. Purificado. Ele purifica o santuário lá e o coração do ser humano é purificado aqui pelo Espírito Santo. Amém. E quando fala, né, não se turbe o vosso coração, aí a gente pensa, mas o que pode turbar o coração de uma pessoa? O que pode levar a pessoa a entrar em certo desespero e talvez até não ter mais esperança de nada? Olha só o que Jesus falou aqui em Mateus 24. Em Mateus capítulo 24, ele fala assim, né, verso 4. Fiquem atentos, que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Ainda continua. Então vos-ão, olha só, de entregar, né, para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Ou seja, os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo também, além de ver toda essa tragédia acontecendo no mundo, ainda por cima vão ser odiados pelo mundo, pelas pessoas mundanas. Quando eu falo mundanos, não estou falando somente as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, estou falando dos mundanos de dentro também da igreja, no modo geral. Vão perseguir, vão ser odiados. Ainda diz mais que vão ser atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, todas as nações vão odiar os filhos de Deus, por causa do nome de Jesus. Ainda continua. Então muitos se ofenderão, né, e trairão uns aos outros, né, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicarem a iniquidade, a maldade, o pecado, né, o amor de muitos esfriará. Mas aí tem a promessa. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então tem que perseverar e passar por tudo isso, aí vai ser salvo. Sim. Perseverar nisso aí. Isso, perseverar. Perseguição um contra o outro, irmãos levantando contra irmãos, e vos odiarão, você leu aí, e vão até matar. Até matar, se possível. Hoje, na nossa mentalidade ocidental aqui, nós não, que isso? Nunca vai acontecer isso. Isso nunca vai acontecer, o irmão vai matar o outro. Vocês estão doidos, vocês são fanáticos. Irmãos, aqueles que têm ódio e gostam de perseguir irmãozinho dentro da igreja, ele só não mata hoje que o Espírito Santo está retendo. Quando os 4 anjos seguram os 4 ventos do céu sair, todas as paixões do ser humano que são guardadas, que eles não venceram, eles vão fazer. Se eles têm raiva do irmão Evelano ódio, eles vão querer matar o Evelano. Vai ser a primeira pessoa. Mas, exatamente. Se não venceu... A própria Bíblia afirma isso. Diz aqui em João 16, verso 2. E isto aqui, expulsar-vos-ão das sinagogas.
Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E vai acreditar que está fazendo coisa para Deus. Vai contar que está fazendo a vontade de Deus. Exatamente isso. Eu sou usado pelo Espírito Santo na matéria grande. Aí Alexandre, só pegando parênteses no que você falou, que muitas pessoas pensam, não, nós estamos vivendo num mundo moderno, irmão, não vai acontecer isso nunca, Vilânio, nunca, jamais. Só que, irmãos, quem não leu, dá uma lida. E quem já leu, leia novamente O Grande Conflito, o capítulo que fala da Revolução Francesa. Sabe quem foi que instigou os homens a matar todo mundo, até o pessoal da nobreza? Foram os chamados homens letrados, foram os chamados homens iluminados. Os iluminados, homens intelectuais, foram eles. Tá? Ou vocês acham que foram quem? Você acha que foram as pessoas ignorantes, não falar língua pesada? E foi a idade da razão, eles bem claro, a idade iluminada, né? Era chamado o iluminismo, né? O iluminismo, né? As pessoas, a questão do mundo civilizado que eles estavam falando, tão civilizado que diz a palavra de Deus no Grande Conflito, né? Que rios de sangue, né, jorrava na cidade ali naquela noite, eles matando, e a guilhotina não parava, né? Eu acredito que cegava a lâmina, já colocava outra, já colocava outra, matou muita gente. Então, se os homens fizeram isso, os homens assim que falam assim, instruídos, intelectuais, educados, artistas, nobres, né? Cientistas da época, os nobres, né? Então, imagina hoje. Você acha que hoje é diferente? Você acha que hoje é diferente, irmãos? Não duvide, irmãos. Uma vez eu lembro que eu ouvi um irmão que falou o seguinte, né, que Satanás, ele não está brincando de demônio, ele tá jogando sério. Ele não está brincando que é o diabo, ele está jogando sério. Nós que estamos brincando de ser cristão, nós que estamos brincando de ser crente. Ele é um general. Ele tá jogando pesado, jogando sujo. Ele não tem misericórdia, ele não tem, ele é fraquinho, vou deixar ele quietinho no canto, não. Não tem essa não, ele não tem conversa. Ele não tem conversa. Nós que estamos vacilando, pensando que ele não vai fazer nada. É verdade. No Grande Conflito, eu vou dar várias páginas para vocês aqui. Eu não vou ler muito, vou ler coisa pouca. Eu vou dar logo as páginas para vocês conferirem. No Atos dos Apóstolos, na página 34, 334, 536, Fundamento da Educação Cristã, na página 452, e Grande Conflito, na página 37, 301, 339, 548, 675. Confira essas páginas que eu dei aí e vai expandir mais o assunto. Mas eu quero ler um pequeno trecho aqui para pegar essa linha de raciocínio e confirmar ainda no Grande Conflito. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentarão-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram um grande combate de aflições. Então aqui... Qual é o capítulo aí? Aqui é o valor dos mártires, na página 37. É o segundo capítulo, né? Então vocês podem continuar lendo as outras páginas, que vai falar outras coisas muito importantes ainda. Então, resumindo aqui o livro do Grande Conflito nessas palavras. Todo gênio, todo talento, toda riqueza estarão juntos contra o povo de Deus. Isso é os servos do diabo, estarão unidos contra o povo de Deus. Vai ser a maioria. Sim. Do outro lado, teremos um capitão invencível, o Espírito Santo na frente da batalha. Glória a Deus. Então estará na frente do povo de Deus para enfrentar tudo e a todos. E aí, irmãos, agora, devido a toda essa situação, o que vai ocorrer com o povo de Deus, que ocorreu, o que vai ocorrer, faz sentido. A esperança na promessa de Cristo faz sentido. Não se preocupe, tenha fé, tenha firmeza. Eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar para levar vocês de volta. E aí sim, não se turbe o vosso coração. Em meio a tudo isso, fique firme. Eu prometo, eu dei minha palavra, eu vou voltar. Aí sim você consegue manter a esperança viva, porque sabe que o negócio vai ficar difícil. Perseverar até o fim, que o Ricardo leu o texto, Mateus 24, que muitos vão se escandalizar. Sim, infelizmente. Muitos vão, por multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. O amor a Deus e ao próximo vai esfriar. Isso mesmo. Vamos lá na segunda-feira. Agora, Ricardo, lê para nós Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1 a 5.
Vamos prestar bem atenção, irmãos. Apocalipse 21, verso de 1 a 5. Olha lá que vai falar para nós. 21, capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Começa assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o verso 4: E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha que interessante, irmão. De acordo com esse texto que o Ricardo leu, Apocalipse 21, Isaías 11, de 1 a 10, vamos comentar sobre a promessa de restauração, irmãos. Então, aí está prometido aí, será o novo Éden restaurado. Mas como é que vai acontecer isso? E um detalhe importante. No livro Primeiros Escritos, na página 54, diz assim: Era uma coroa dentro de outra coroa, num total de 7. As coroas dos santos eram do mesmo puro ouro, cravejadas de estrelas. Seus rostos brilhavam com glória, pois estavam na expressa imagem de Jesus. E ao se erguerem e se dirigirem juntos para o cume da cidade, sentei-me extasiada com a visão. Então os ímpios viram o que tinham perdido, e de Deus foi soprado fogo sobre eles, e foram consumidos. Esta foi a execução do juízo divino. Os ímpios receberam então, segundo o que os santos, em uníssono com Jesus, tinha decidido para eles durante os 1000 anos. O mesmo fogo de Deus que consumiu os ímpios purificou toda a terra. As montanhas ficaram maravilhadas e aí tudo foi restaurado. Então vocês continuem a leitura aqui, que vai falar outras coisas muito importantes aqui, tá bom? E vou dar logo outras paginações também nessa lição aqui da parte de segunda-feira. Atos dos Apóstolos 223 a 224, Educação 182, Grande Conflito 359, 675 a 676 e Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 68, Evangelismo 456 e Testemunho para a Igreja na página 36 e Testemunho para Ministro na página 258. Muito bom isso aí. Lê essas páginas que vai expandir mais os Aqui assuntos. em Isaías capítulo 11 fala que os animais assim mansos vão brincar com crianças. Olha que coisa linda, irmão. Então, olha, irmãos, a gente só imaginar isso, olha que lindo, mas nem penetrou na nossa mente, é o que está sendo preparado, hein? O que a gente imagina de coisa linda, de coisa poderosa, nem penetrou na nossa mente. A gente tem uma ideia bem turva ainda das coisas. Porque a nossa mente é limitada, né? Uhum. E interessante, irmãos, que outra coisa que eu quero enfatizar é que o povo de Deus, as ovelhas de Cristo, né, as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas nunca vão deixar de crescer. Quando eu falo crescer, é crescer mais ainda espiritualmente, mais ainda intelectualmente, sabe? Mais ainda, quanto mais próximo ele vai estar daquele ser santo, aquele ser poderoso que é Deus, mais santificado eles vão ser ainda. Mais santificados. Eles não vão ser anões espirituais. Não vão ser anões espirituais, como bem lembrado, como ela menciona, né? Sim, que muitos cristãos são anões espirituais. E aqui, a gente sabe que aqui, até a volta de Cristo, o ser humano tem um limite ainda, tem um limite aonde foi revelado para ele, né? Tem um limite, nós somos limitados até onde nos foi revelado. Deus sabe até onde o ser humano pode alcançar, aonde foi a estrutura. E depois que Deus tirar, que Deus restaurar, né, essa terra vai se tornar a terra quase toda como se fosse um Éden. Toda a terra vai ser um Éden restaurado.
Aí o povo continua avançando em santidade, avançando em conhecimento, avançando em compreensão do plano da salvação e do caráter de Deus, né? Eles contemplando a glória de Deus. Até em crescimento de tamanho. Bem lembrado. Porque o grande conflito lá no final vai falar que o encontro dos dois Adão, coisa linda. E aí vai falar que Jesus é o mais alto de todos, mas vem um ser, esse encontro, vem um que vem mais alto que todo ser humano, que é Adão. E ele é mais baixo que Jesus. E aí, Adão, mas quem são esses? São todos redimidos. Todos seus filhos. Todos seus filhos. E ele vai ver cada um uma estatura menor, outro maior, ou seja, vão crescer. Até nós vemos aqui que vai ter criancinha, né? Isaías 11, se você ler, verso 8, a criança de peito brincará sobre a toca. Ou seja, vai ter criança que vai crescer. Olha que coisa linda. Vai ter o desenvolvimento. Sim, eu quero ler aqui no Eventos Finais, a página 242. O subtítulo é Rumo ao Lar. O capítulo é a volta de Cristo. Os justos vivos são transformados no momento, no abrir e fechar de olho. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. É isso que a gente vai ganhar na volta de Jesus, viu, irmãos? A imortalidade, o caráter tem que ser aqui. E os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar com seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Criancinhas são levadas pelos santos anjos, olha que lindo, aos braços de suas mães. Amigos, há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. Então, amigos separados, criança de mãe, vão se novamente encontrar para nunca mais separar. Olha que coisa linda, irmão. Você não pode ficar de fora. Persevera até o fim. Exatamente. Mas quando isso aí for acontecer, um grupo estará muito feliz, mas tem um outro grupo que agora, ouvindo essas palavras que eu vou dizer aqui, tá? E eu creio 100% aqui que foi tudo inspirado por Deus, é a Bíblia e o Espírito de profecia. Então agora escute com atenção, leia da página 674 até 676 do Grande Conflito. E o capítulo é o? O capítulo é o final e glorioso triunfo. Final e glorioso triunfo. Se não me engano é o último capítulo, né? Como extasiados, os ímpios contemplaram a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunham o irromper de admiração, transporte de adoração por parte dos salvos. E ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, todos a uma exclamam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E, prostrando-se, adoram o príncipe da vida. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo, aquele que fora que um querubim cobridor. Lembra-se de onde caiu. Ele, um serafim resplandecente, filho da alva, quão mudado, quão degradado, do conselho onde tantas honras encontrara perto do Pai, velando sua glória. Viu ser colocada a coroa sobre a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa. E sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. Olha que Satanás. Olha a situação. E agora os ímpios, continuando, você vai continuar a leitura. E os ímpios, ele corre o pensamento, tudo que eles fizeram. Que rejeitaram. Na página 674, vai lá apresentando Herodes, a mãe dele, os governadores que trabalharam contra Cristo, os sacerdotes, os pontífices romanos, que se exaltaram acima de Deus. Então, todos eles vão estar lá, contemplando o príncipe da vida, unicamente para receber a sentença. Misericórdia. Só receber a sentença, mais nada. Então, receber a sentença eterna. Agora dá tempo ainda, dá tempo de se arrepender. Nós temos que, nas paginações que eu dei para vocês, aí, tem uma história da redenção também, na página 430 a 431, 32, 33, vai expandir bastante o assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece? Os ímpios vão ser excluídos do céu. Deus vai até pronunciar essas palavras.
Os ímpios são incorrigíveis. Não tem como corrigir eles. Não tem como corrigir mais. Né? Eles já ficar adestrado no poder de Satanás aqui na terra. Então não tem como ir para o céu. E lá mesmo, o céu, a harmonia, vai ser um tormento para eles. Vai ser um tormento. Então não tem como. Não tem como levar para o céu. Então vamos lá, terça-feira agora. Ressurreição e restauração dos relacionamentos. Ricardo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Capítulo 4, verso 13 até o verso 18. Diz assim, verso 13. Não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então vamos comentar, irmão, essa terça-feira, ressurreição e restauração dos relacionamentos. O texto que Paulo está falando aí, ele está avisando para os Tessalonicenses que a vida de Jesus não seria naqueles dias. E teria alguns cumprimentos proféticos a se cumprir para depois Cristo vir. Não seria naqueles dias, né? As recomendações de Paulo você não fica assim perturbado, né? Até tem uma epístola, tem um texto que fala assim: você não fica perturbado quer por palavra, quer por epístola, quer por qualquer outra coisa. Antes de Jesus voltar, nesse contexto, virá apostasia. Primeiro virá apostasia. Não é agora. Virá uma grande apostasia, vai ter uns cumprimentos proféticos, aí Jesus vai vir. Mas não é agora nesses nossos dias, não. Então, os Tessalonicenses, na página 257 a 259, diz assim: Livro dos Atos dos Apóstolos. As cartas aos Tessalonicenses. Carta aos Tessalonicenses. Exatamente. Diz lá assim: os Tessalonicenses tinham apegado com avidez a ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos. Na época deles lá. Eles tinham todo aquele zelo pelos fiéis naquela época deles lá, porque eles criam que Jesus viria naquele tempo para eles se transformarem e tal. Aí Paulo já faz aquela recomendação que vocês acabaram de ler, né? Vocês leram, então, eles cuidavam, então, Paulo enfatizou: vocês têm esperança, tenham força e coragem, e vocês consolem as pessoas com essas palavras, que Jesus vai voltar, e ele vai ressuscitar no último dia, nós seremos transformados, e os que estiverem vivos serão transformados, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Então, Paulo confortou. Vocês leiam a paginação todinha completa. Eu não quero ler para tornar a situação aqui mais dinâmica, que vai expandir o assunto. Então, os Tessalonicenses, a página do livro que eu citei aqui para vocês, ele vai dizer que eles eram zelosos, eram pessoas missionárias zelosas. Então, eles ganharam com essas palavras de Paulo, eles ganharam um novo ânimo. A esperança aumentou. Sim. Então, nós temos que... Tem um texto no Eventos Finais aqui, para só alertar nós, acho que muitos já conhecem, Herança dos Santos, página 255. Aqui o texto falou que pessoas vão se ressuscitar e pessoas vão ser arrebatadas, os justos, né? O subtítulo: nossos traços de caráter não se alterarão. Se quereis ser santo no céu, precisa ser santo na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Então, irmãos, se morrer com pecado, com ódio no coração, não é mudado na ressurreição. Aí ela fala aqui, é bem claro, irmão, não precisa fazer exegese, qualquer outra coisa. Ela está comentando já o texto. E ela, inspirada por Deus. Deus
comentando o texto. Ó. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestar em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda, ou seja, nem na sepultura, nem na sua vinda o caráter mudado. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Precisamos arrepender nos defeitos de caráter, vencê-lo pela graça de Deus, de Cristo, e formar um caráter simétrico. O que é isso, irmão? Simétrico, reto, nesse período de prova, a fim de que sejamos habilitados para mansões lá do alto. Então nosso caráter está simétrico, reto, irmão, para ser habilitado para a obra do Senhor. Irmão, esse texto dá mais um chute na canela dos calvinistas, que é aqueles que dizem uma vez salvo, batizou, sempre tá. Batizou, tá salvo. O batismo, irmão, só começou a vida de cristão. Ele batizou no pátio, agora ele tem que entrar no santo e pela fé no santíssimo. É um processo, a salvação é um processo. E aí, se perseverar nisso, vai ser salvo. É porque, se para pensar, Alexandre, todos os outros versos, Jesus mesmo falando que perseverar aonde? Perseverar seguindo no caminho justo, no caminho reto. Assim como os apóstolos mencionaram isso, Tiago bate nessa tecla, Paulo bate nessa tecla, Pedro também bate nessa tecla. Nós temos que nos ser transformados, nós temos que ser transformados, nós temos que nos ser achados por Ele, por Cristo na volta dele, sem mácula, irrepreensíveis. 2 Pedro capítulo 3, verso 14, o verso depois do verso para memorizar, está ali bem claro. Então a Bíblia, os profetas não podem se contradizer, não tem como se contradizer, porque se esse profeta se contradizer com os outros profetas, quer dizer que esse homem não é profeta, que essa mulher não é profeta. Então, qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que você ouvir com respeito à salvação dos filhos de Deus, com respeito a transformações, coisas do tipo, que não está de acordo com o que os profetas falaram, você não tem obrigação de acreditar, não tem obrigação mesmo. E outra, vamos para pensar, olha só, vou dar um exemplo. Nós sabemos que o nosso país, nosso país tem algumas leis a respeito de adoção. A palavra de Deus fala que nós somos adotados, Nós somos adotados. Geralmente, no nosso país, quando um casal quer, o marido e a esposa não tem filhos, ele quer adotar uma criança. Vamos partir desse princípio, eu quero adotar uma criança. Aí, ele adota uma criança, sei lá, 3 aninhos, 3, 4, 5 anos. Tem alguns que adotam até criança com 10 anos, coisa assim do tipo. O que os assistentes sociais fazem? Geralmente ele fala assim, olha, tem uma pessoa tal, ele começa a aproximar a pessoa daquela criança, daquele jovenzinho, e aí pede para aquele jovem, para aquela criança ir na casa dele um dia, para ver como é que junto com o pessoal, para ver a rotina. Não é assim que fazem? Aí depois, com o tempo, aí eles começam a se criar um certo vínculo. É isso, aí um dia fica lá, um dia dorme uma noite lá na casa, ver como é que para ver como é que funcionam as coisas. Por que os assistentes sociais fazem isso? Será que é para preparar aquele homem, aquela mulher para tomar conta daquela criança? Não, porque eles já querem adotar aquela criança. É para preparar aquela criança para o ambiente que ela vai entrar. Não é porque ela vai ser adotada, então ela tem que seguir. Ela está chegando. Ela está chegando, ela vai seguir as regras da casa. Tem que se adaptar. Entendeu? É a mesma coisa. Aí eu uso esse exemplo para a situação do céu, do lar eterno. O local de se adaptar é aqui. E como é que a gente se adapta? Bíblia e Espírito de profecia. É assim que a gente se adapta aos céus. A gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai em oração, em jejum. E o que você está falando bate com assim, o Senhor, cara, porque no Mensagem aos Jovens está dizendo assim, que se imputar e comunicada. Um é um título para o céu, o outro é a adaptação para o céu. Adaptação para ele. Então, não tem lógica nenhuma esse pensamento agostiniano que os calvinistas absorveram para si e até hoje fica fermentando em todas as igrejas esse tipo de raciocínio. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu sou assim mesmo, Deus vai me levar assim mesmo, Deus vai me deixar lá do jeito que eu tô e eu vou ser aceito como filho, fazendo as mesmas coisas, as mesmas presepadas que eu fazia. Deus vai aceitar porque Deus me ama, porque Deus é meu pai, Deus me ama, Deus vai deixar eu fazer todos os tipos de bagunça que eu fazia, porque eu já estou salvo, eternamente salvo. Ou então,
quando ele vir, ele vai vir como se fosse que nem a fada madrinha, naquelas histórias de conto de fada, com uma varinha mágica, ele vai tocar na minha cabeça e vai transformar toda a minha mente, todos os meus vícios. Não é assim, não é assim que funcionam as coisas, não é assim que a palavra de Deus menciona. Se a pessoa quiser acreditar, ela tem direito, Deus permite, na verdade, Claro. Deus permite, mas a palavra de Deus não diz assim, nós temos que refletir nisso. Então, irmãos, seguindo a mesma linha de raciocínio, na página 547 do Grande Conflito, diz assim, olha o que diz, como os irmãos já comentaram aqui, sobre esse assunto do calvinismo, olha o que essa página diz aqui, é muito interessante. Os princípios de bondade, misericórdia e amor ensinados e exemplificados por Jesus Cristo são um transunto da vontade e caráter de Deus. Cristo declarou que ele nada ensinava a não ser o que recebera do Pai. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com os preceitos do Salvador. Amais vossos inimigos. Deus executa justiça sobre os ímpios, para o bem do universo, e mesmo daqueles sobre quem seus juízos são aplicados. Ele os faria ditosos, se o pudesse fazer de acordo com as leis de seu governo e a justiça de seu caráter. Cercas de manifestações de seu amor, confere-lhes conhecimento de sua lei, acompanhando-os com o oferecimento de sua misericordiosa graça. Eles, porém, lhe desprezam o amor, anulam a lei e rejeitam a misericórdia, ao mesmo tempo em que constantemente recebem seus dons, desonram o doador, odeiam a Deus porque sabem que ele aborrece os seus pecados. O Senhor suporta a sua perversidade, mas virá finalmente a hora decisiva, em que se deve decidir o seu destino. Acorrentará ele então esses rebeldes a seu lado? Forçá-lo-á a fazerem a sua vontade? Os que escolheram a Satanás como chefe e por seu poder têm sido dirigidos, não estão preparados para comparecer à presença de Deus. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade fixaram-se em seus caracteres. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A humildade não satisfará o conceito de si mesmo. E o orgulho, a pureza não é aceitável ao corrupto. O amor abnegado não parece atrativo ao egoísta. Se você continuar a leitura, vai ver que os ímpios aí, eles se excluem do céu, porque lá não é a habitação deles, não é lugar para eles. Não é, porque lá eles não vão se sentir felizes. Não vão se sentir felizes. É como eu costumo sempre dizer, que um apostatado só tem paz quando encontra quem ele apoie. Na página 509, se eu não fugir a mente, Grande Conflito, na página 509. Então ele só encontra paz uma pessoa que é apostatada, que ele tem aquele estilo de vida dele, ele só tem sossego, paz, quando encontra quem ele apoie. O mesmo linha de pensamento, de estilo de vida. Sim. Então como é que vai se adaptar lá no céu com um estilo de vida totalmente diferente? Onde é paz, é amor, harmonia, felicidade, bondade, altruísmo. Então o egocentrista não tem como. Não tem como. Vamos lá na quarta-feira agora, uma nova terra para os remidos. O Ricardo vai ler Apocalipse 22, verso de 1 a 5. Apocalipse 22, verso de 1 a 5. Capítulo 22, verso 1 até o verso 5, diz assim: E ele mostrou-me um rio puro, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore era para a cura das nações. Ainda continua o verso 3. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, e ali não haverá noite. Eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina,
e eles reinarão para sempre e sempre. Então, baseado nesse capítulo 22 do Apocalipse, irmãos, vamos comentar a nova terra para os remidos. A terra, a cura das nações, a árvore da vida, coisa maravilhosa. Então aí está mostrando aí que a árvore da vida, conforme Adão se alimentara dela no começo, no Éden, e depois ele foi proibido de se alimentar dela, né? Trazia imortalidade. Exatamente. Né? Então, o homem voltará, Deus dará o privilégio do homem de se alimentar da árvore da vida. Olha, que tem a imortalidade. Exatamente. Lá porque Apocalipse fala, para ter direito à árvore da vida. Sim. Ter direito à árvore da vida. Então, o Éden é restaurado, todo o povo de Deus vai ter o privilégio de participar da árvore da vida. Amém. Louvado seja Da árvore Deus. da vida, né? Então, Olha só que coisa, irmãos. Aqui eu quero ler esse livro, ó. Essa meditação, né? A minha consagração hoje está no dia 17 de dezembro. Aqui é na página 355. O título é Comeremos da Árvore da Vida. E fala assim: do trono provia um rio de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. O fruto era esplêndido, tinha aspecto de ouro, de mistura com prata. Olha que coisa, o fruto tinha uma mistura de ouro com prata, né? Olha só, o fruto da árvore da vida no jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. O comê-lo produzia a vida eterna. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas, as folhas da árvore, serviu para manter a vida e a imortalidade. Depois da entrada do pecado, o cultivador celestial transportou a árvore da vida para o paraíso celestial. Aí continua: os santos remidos que aqui houverem amado a Deus e observado os seus mandamentos entrarão pelas portas da cidade e terão direito à árvore da vida. Dela comerão livremente, como nossos primeiros pais antes da queda. As folhas daquela árvore frondosa é imortal, será para a cura das nações. Todos os seus ais terão desaparecido. Nunca mais sofrerão doença, tristeza ou morte, pois foram curados pelas folhas da árvore da vida. Jesus, então, verá o trabalho de sua obra e ficará satisfeito quando os remidos que estiveram sujeitos à tristeza, aos trabalhos e aflições, que gemeram sobre a maldição, se reuniram ao redor da árvore da vida para comer o seu fruto imortal, e aqui nossos primeiros pais perderam, né, e todo o direito, quando transgrediram os mandamentos de Deus. Não haverá perigo de jamais perderem novamente o direito à árvore da vida, pois aquele que tentou nossos primeiros pais a pecar será destruído pela segunda morte. Amém. Já continua: belíssimo fruto estava na árvore da vida, do qual os santos poderiam participar livremente. A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. Ai, nossa. Olha que coisa fantástica, né? As folhas da árvore da vida, irmão, é para curar todas aquelas imperfeições físicas, sabe? Aquelas coisas que o ser humano tinha, né? E aí fala da imortalidade, ser transformado, você está transformado o corpo corruptível, né, num corpo incorruptível. Mas a gente sabe que quando os homens foram para esse lar eterno, vai ter uma discrepância muito grande entre eles ali, né? Adão mesmo vai ser o mais alto de todos, um homem robusto, né? A primeira criação de Deus da humanidade. Uhum. E ali vai estar os últimos homens da terra também, né? A última geração de homens que vai passar nessa terra, que o pecado destruiu de tal modo, Satanás ali, usando os homens como suas marionetes no seu laboratório para poder criar pecado sobre pecado. Esses homens, a estrutura física deles não vai ser nada comparada com a do Adão. Até esses homens serem restaurados ali, entendeu? Eles estão vendo tudinho a diferença da estrutura. E as folhas da árvore da vida vai restabelecendo aquelas pessoas ao original, né? Ao original. Até crianças, né? Elas vão crescendo. E aí fala que a árvore da vida vai estar lá. Alguns devem pensar, mas então nós vamos ter que comer para ser imortais, sim, irmão. Sim.
O único que possui imortalidade é Deus. Nós nunca vamos ser imortais por nós mesmos. Todos só estão ali por causa de Deus. E vocês são imortais porque Deus permitiu. Vocês têm que comer da árvore da vida para vocês terem a imortalidade. Só Deus tem imortalidade, irmão. Nunca chegaremos à imortalidade em nós mesmos. Só Deus. Por isso que vai ter a árvore da vida lá isso para aí, comer. nós estamos condicionados à imortalidade. Então, o que acontece? Nós vamos ser condicionados. Agora, imortal, a vida em si mesmo, só Deus tem. Só a divindade. Então, ninguém é imortal, só Deus. Sim. Então, todos que inclusive os anjos de Satanás estão imortais aqui, porque Deus está permitindo, mas quando descer fogo do céu, eles na realidade eles são condicionados, né? Deus tem uma condição ainda, permissão. Estão condicionados para permissão. Sim. Mas só completar a obra, né? A obra, terminar todos esses complementos proféticos, então Deus vai pronunciar a sentença final sobre eles, aí soprar o fogo do céu, né? Na página 431 do livro História da Redenção, só um minutinho aqui por gentileza, eu não deixei marcado, aqui deixa eu ver se é aqui mesmo, aqui, deixa eu ver, 431, os irmãos acompanham, que aqui nessa paginação aqui aqui, exatamente, a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Nós falamos aqui, tudo isso aqui, citemos vários textos, mas mesmo assim, não dá. Isso aqui não dá, a profundidade não tem como, é impossível. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos, será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de pátria. Aqui, Hebreus fala isso, né? A nossa pátria, nós temos que ansiar por ela, né? Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. A árvore da vida produz seu fruto. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas árvores agigantadas, suavemente projetadas, sua sombra sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. E se você continuar a leitura em vários textos que nós temos aí, você vai ver que lá os projetos, a criatividade, o conhecimento vai se expandir de uma tal maneira com uma coisa... Os maiores projetos que a pessoa tiver, lógico, vai estar em harmonia com a vontade divina, vai ser concluído. Sim. Os maiores projetos, as maiores ciências, os maiores conhecimentos, e sempre aumentando, de alegria a alegria, de eternidade a eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Sempre felizes, alegres, uma eternidade de felicidade. Sim. Então nós devemos pensar muito na nossa vida, irmãos, porque trocar o que os seres humanos gostam mais de ter aqui nesta terra, hoje, todos os seres humanos, todos, sem exceção, é prazer e felicidade. Então, se você quer ter prazer e felicidade, e esse prazer não é temporal, é eterno, então se curve à vontade divina. Todos nós temos que se curvar à vontade divina, de maneira voluntária, conforme eu li, que Deus não vai acorrentar ninguém para levar para o céu. Cristo Jesus, a fonte eterna, né? Vamos quinta-feira agora, vida na nova terra, vamos ver alguns projetos agora, dos Salmos. Isaías 35, Ricardo. Isaías capítulo 35, verso do 4 ao 10. Depois eu vou ler Isaías 65, verso 21 e 25. Isaías 35, do verso 4 até o verso 10. Verso 4 começa assim: Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que seu Deus virá com vingança. Precisamente Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão e os córregos no deserto. E o chão ressecado tornar-se-á uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa,
estarão pastos com canas e juncos, e uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele. Não tem como passar pelo caminho de santidade, né? Não passará por ele. Porém, ele será para eles, né? Ele será para eles, os caminhantes, né? Por insensatos que sejam, não extraviarão. Olha só. Então, por mais que a pessoa, quem anda no caminho da santidade, por mais simples que ele seja, ele consegue andar, não vão se extraviar. Ainda continua. Nenhum leão estará lá, nenhum animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele. Olha só que coisa poderosa, né? O verso 10, né? Os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Isaías 65, verso de 21 a 25. Ó, eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes de que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, irmãos, como será essa vida na nova terra? Você viu que interessante, né? É uma vida justa, né? É uma vida justa, uma vida de paz, onde o povo de Deus vai poder andar tranquilamente. Não vai ser mais perturbado pelas pessoas que não têm a Deus, não serão mais escravizados, não serão mais odiados, perseguidos, né? Vão fazer suas casas para vocês, vão plantar suas vinhas para vocês. E vai ter paz, né? E vai ter paz. E interessante, o Ebilânio mencionou um pouquinho antes, fala que o conhecimento dessas pessoas, vão expandir a tal modo que você não consegue imaginar, né? Eles, cada dia, eu fico imaginando, olha só, na minha mente limitada aqui, eu lembro de Salomão, sabe? Salomão, um jovem ali, rei, ele clamou a Deus, ó Senhor, me dê sabedoria para que eu possa cuidar desse povo, né? Eu não tenho sabedoria. Ali naquele momento era um homem humilde, né? Um rapaz humilde, e Deus deu sabedoria para ele, deu riqueza, sabedoria e deu proteção, né? Para que os inimigos não fossem perturbá-lo. E aí diz o Espírito de profecia, né? Que ele conhecia, o conhecimento que Deus deu para esse homem foi fantástico. Ele conhecia até de botânica, ele conhecia de muitas coisas esse homem sabia, né? Deus deu conhecimento para ele. Eu fico imaginando, né? Olha só que coisa fantástica ali, e isso na nossa limitação aqui. Imagina o que Deus tem preparado, né? O que Deus tem para mostrar ainda que nós não somos capazes. Eu lembro, né? O próprio Jesus fala, né? Que muitas coisas a gente não pode suportar, né? Muitas vezes a gente aplica também para a questão é somente profética. Mas não é só profética, porque tem coisas também que não foi revelado. Paulo falou uma vez, né? Olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, ele viu coisas ali que não tem condições nem da língua falar, né? E ele está falando dele mesmo. Então você fica imaginando o que espera você, meu irmão, minha irmã, o que espera você. Já para eu pensar nisso, o que está te esperando lá? Será que vale a pena? Será que vale a pena nós trocarmos todo esse tesouro? Será que vale a pena nós trocarmos todo esse tesouro por 70, no máximo 80 anos aqui, de vida sofrida, de talvez alguns escravos do pecado, de um pecado acariciado, porque não quer abandonar, ou então por causa de que quer seguir um tipo de engano, achando que Jesus vai sancionar esse pecado, você sabendo que é errado? Será que vale a pena você seguir essa linha de raciocínio, ou clamar a Deus o poder e a vitória para ser liberto? Não é verdade? Porque Jesus é poderoso para libertar qualquer um de nós. E veja só, eu gosto sempre de falar isso, sabe, Vilani? Quando eu prego em alguns lugares, eu falo assim, irmãos, vocês sabem quem vocês eram antes de conhecer Jesus. Vocês sabem no que Jesus se transformou. É claro que vocês têm que se transformar ainda mais, mas vocês sabem o que vocês eram lá atrás. Jesus não tem poder?
Lembre-se disso, meu irmão. Jesus não tem poder para te transformar. Se Ele te transformou no que você é hoje, será que Ele não pode continuar a obra até a volta dele? Sim, será que ele começou, terminará. Ele começou, vai terminar. Então é isso que eu tenho que ter essa fé, tenho que ter essa esperança. Jesus deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim. Não é somente dizendo eu creio em Jesus, eu não vou negar Jesus, não vou falar mal de Jesus. Não é isso não. É crer mesmo, é crer do fundo do seu coração. Ele vai me restaurar, Ele vai me libertar desse vício maligno, Ele vai me transformar, Ele vai me deixar em pé. Na volta dele eu vou estar firme em pé. É isso que você tem que crer. Agora, só voltando, vale a pena trocar toda essa fé, essa esperança, essas maravilhas que nós nem temos na mente, porque nós também não conseguimos imaginar, por 70, no máximo 80 anos de vida aqui nesse lugar? Será que vale a pena? Pensemos nisso, né? Na medida, o que acontece? Na medida que nós admiramos o caráter, os atributos divinos, na medida que nós fazemos isso, eu sinto muito que eu não trouxe essa página, eu esqueci, eu não trouxe essa página aqui, então, mas eu já li no Grande Conflito. É na maneira que você admira os atributos de Deus, os atributos, o amor, a sua misericórdia, a sua graça, toda a sua compaixão, o seu cuidado que Ele tem com a gente, na medida que nós avançamos em admirar a Cristo nesses atributos, automaticamente nós estamos contemplando e isso se transfere para nós em termos espirituais. Então, aí tem como o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Então, mas se nós se afastarmos desses atributos, aí fica muito difícil. Verdade. Fica muito difícil. A senhora White tem até um texto que fala assim, até para a divindade é cansativo convencer a humanidade. Mas, rapaz, você falando isso agora, que até para a divindade é cansativo, eu me lembrei agora do profeta e daquele rei, né? Onde o Acaz, se eu não me engano, o Acaz, ele vai e fala assim, eu não quero tentar o Senhor. Não sei se foi. Não é o Acaz? Agora, não foi o Acaz mesmo, foi ele mesmo, né? Que ele fala assim, pede um sinal, né? E queria o sinal, porque tinha um relógio dele lá, pede um sinal, né? Ele falou, não, Deus vai te dar vitória. Eu falei, não vou tentar Deus, não vou provocar Deus. Ele falou, olha, você está enfadando a Deus com a sua falta de fé. Ele falou o seguinte, não, entendeu? E aí Deus deu um sinal para ele, né? Então são coisas assim fortíssimas, né? E aí o sinal foi que um menino nascerá, Isaías falando para ele, né? Que a virgem daria a luz ao menino e tal. Então já que você não quer o sinal, Deus vai te dar um sinal então. Falando para ele que Deus ia dar a vitória. Então, até Deus ficou enfadado com aquele homem, aquele rei. Então, isso não é novidade quando você mencionou isso. Então, dependendo da falta de fé da pessoa, até Deus se enfada daquilo ali. Como é que pode chegar a esse ponto? Depois de tantas provas, tantas coisas, como é que você consegue? Aqui, né? Irmão, na lição mesmo de quinta-feira, lá embaixo, tem um texto do Grande Conflito, página 677. Olha que esse lindo, ali os redimidos conhecerão como são conhecidos. Ou seja, você vai conhecer seu amigo, seu parente, os seus conhecidos, você vai conhecer lá, amém. O amor e simpatia que o próprio Deus plantou no coração encontrarão ali os mais verdadeiros e suaves exercícios. A comunhão pura com os seres santos, a vida social, harmoniosa, com os bem-aventurados, anjos com fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e branquearão no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que se reúnem toda a família do céu e na terra, Efésios 3,15. Tudo isso concorre para constituir a felicidade dos remidos. Olha, irmão, então vai ter até aquela social cristã, aquela social sem bagunça, social de Deus, que a gente vai conversar com os irmãos de todas as épocas. Olha que coisa linda. Não conversar sobre o que, irmão? Sobre a palavra de Deus. Não conversar sobre time de futebol, sobre cinema, sobre teatro. Sabe por quê? Quem ficou conversando com isso aqui não venceu, ficou. Não vai nem ter lugar para isso. Não vai ter lá. Só vai gente que gosta de palavra de Deus, gosta de conversar. Eternidade sobre as coisas de Deus. Não aquelas pessoas que só falam disso, de crente, vamos falar de outra coisa. Só fala de Bíblia, só fala de Bíblia. Essas pessoas não vão estar lá. Como é que uma pessoa dessa vai querer ir para o céu? Que lá, o maior estudo, a maior ciência lá vai ser a história da redenção. Então, nós vamos dar a história da redenção. Só para começar, Então, é a história do sacrifício, da redenção. Coisa que às vezes está escuro para nós, eu não entendi isso. Nós vamos saber, então, claramente, mais aí, e é de eternidade, sempre feliz, sempre alegre. Então, essa pessoa se enfadonha, Evilano, com 1 hora de estudo da Bíblia, essa eleição dos Escola Sabatina dos Irmãos é muito chata, é muito demorada. Eu gosto daqueles de 5 minutos, que alguns vídeos tem aí, nós respeitamos, mas 5 minutos, irmão, de eleição de Escola Sabatina. Não tem condições.
as pessoas se enfadam, aí 1 hora, aí não vou assistir não. Irmão, vai passar a eternidade ensinando a palavra de Deus, você não consegue 1 hora. Agora pro futebol, pra novela, pro filme, ainda fica 4, 6 horas, misericórdia. Deus falou, Aí nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Jamais. Deus falou, eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim. Como é que é se alimentar de Cristo? Não. Cristo é o pão da vida. Comer só uma maçã por dia? Não pode, né? Tem que comer substância. Coisa, ó, arroz, feijão, PVT, olha, coisa linda. Bíblia Espírito Precioso. Jesus falou, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Pão integral. É o 100%. 100%. É o 100% da minha carne, do meu sangue, então nós temos que absorver a vida de Cristo. Esse comer aí, está falando numa linguagem figurada, absorver o seu caráter, sua palavra. Isso é comer a carne do meu sangue, absorver o seu sacrifício na vida. Amém. Isso é comer a carne e beber o sangue de Cristo. Amém. Absorver o seu caráter, né? Então, os seus atributos. Né? E cada dia mais temos que pôr na cabeça, sempre olhar para Deus, aquele Pai amoroso, sempre na mente, que Deus está lá em si, ele tá no comando de todo o universo, mas nós não podemos pensar que Deus está esperando que nós dê um vacilo para nos destruir. Não podemos, isso é um pensamento errado. Verdade. Isso, embora eu tenha lido a página aqui que Deus vai pronunciar a sentença, tudo isso, mas Deus ele deu um período de graça para todos nós. Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse pensar. Deus está esperando que eu dê um vacilo e ele vai lá, vai me punir. Não, não é assim. Porque se fosse assim, não existiria nenhum ser humano na Terra. O primeiro vacilo que Adão deu com Eva, já teria exterminado todos. Sim. Até o próprio diabo, lá no céu, teria exterminado ele. Primeiro vacilo que ele deu. Então nós somos um tempo de graça que Deus está dando para a gente andar nos trilhos. Exatamente. Nós estamos fora do trilho. Fininho, escreve isso para vocês não pecar, não é para sair do trilho. Mas se vocês saírem do trilho e pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Então eu vou te dar força. Isso. O Espírito Santo ele vai te estimular. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O antídoto do que tudo que a gente estudou aqui, o que a gente vem estudando e vai estudando aqui agora, nesse comentário, e vai estudar novamente, é uma base só. É Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele quer nos levar para o céu. E com isso, né, Vilano? Com isso, o caráter é transformado e fortalecido. Para perseverar até o fim nos caminhos de Cristo. Exatamente. Ele vai preferir, no final das contas, vai preferir morrer do que desonrar a Deus, do que pecar. E quem é que estimula isso? O Espírito Santo. Que estimula a pessoa a estudar, a orar, a ter misericórdia, a ter compaixão e ser gracioso. Então é isso, é esse estímulo. E os atributos divinos, nós não podemos esquecer desse detalhe. De sempre olhar para Deus como um Pai amoroso, um Pai que quer o nosso bem. Quer o nosso bem, acima de tudo. Embora nós tenhamos algumas tribulações aqui na Terra, sofremos muito perigo, até de render a própria vida mesmo assim, nós temos que olhar para Deus, um Deus santo, justo e um Deus que nos ama. Amém. De maneira incondicional. Louvado seja Deus. Sexta-feira, irmãos, eu vou ler uma pergunta para discussão aqui, os irmãos se quiser falar alguma coisa também. A primeira aqui eu achei interessante, ó. Quando a segunda vinda de Jesus, qual é a singularidade da esperança adventista? Ou seja, o que está dizendo para nós aqui, qual é a diferença nós de crer na volta de Jesus com outras igrejas? Será que nós cremos igual com a volta de Jesus? Qual é a diferença nossa com outras igrejas? Os adventistas do sétimo dia, né, nós cremos com uma coisa bem interessante, que para a volta de Jesus, né, Jesus não vai vir transformar o caráter de ninguém na volta dele. Primeira coisa, uma coisa importante. O caráter Jesus transforma antes. Então, outras igrejas acreditam que Jesus vai vir, vai levar a pessoa de qualquer jeito e vai dar um jeito lá. Leva a igreja primeiro, depois ainda tem mais uma chance os outros, né? Ou seja, é duas remessas, né? Porque a primeira foi suficiente, parece que vai a segunda remessa. E alguns creem que a igreja não passa nem em tribulação, antes já é tirada. E a realidade, a palavra de Deus fala outra coisa. Então, o caráter é moldado, é transformado na fornalha da perseguição, vai passar por tribulação. Né? Todo mundo foi testado, irmãos. Todos, infelizmente, é uma triste realidade. Nós temos que crer nisso, não tem outra. Todos que passaram nessa terra, todos foram testados. Não seremos nós melhores que eles. Que não vão ser testados. Não, vocês são melhores. A balança de Deus é a mesma. Apesar que nós somos melhores que eles na questão de testemunhos deles e conhecimento acumulado. Mas fora isso,
Deus a mesma medida que Deus tem para um, Deus tem para o outro também. Para nós o fardo é maior, porque nós Sim. temos mais conhecimento. Sim. Então não tem como Deus falar, não, esse povo conhece mais, então esse povo não vai passar por nada. Eu vou levar eles direto. Não é bem assim, né? Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos Se a gente ler Apocalipse 7, Apocalipse 14, irmão, vai falar 144 mil, eles vão passar de tribulação terrível. Terrível, uma tribulação como nunca houve. Nos textos que eu usei aí vai falar sobre isso. Essa questão dos 144 mil. Mas eu mesmo eu fico pensando assim. Hoje esse pensamento está corrente, a pessoa diz assim, nós não vamos passar por tribulação, não vamos sofrer nada, vamos ser abatados e vai ser tudo nesse sossego. E o que é que essas pessoas vão dizer para aquelas mães que a Roma pegou o bebezinho e jogou lá na boca dos leões? Aquelas que foram enterradas vivas, muitas vezes, afogados. Então, ou seja, então, os rodenses. Quem dera força para ela? Então, né? Será que não é o mesmo poder que pode dar força para nós também? Exatamente. E os rodenses? Então. Meter fogo nas cavernas lá, né? E aí, como é que fica? Irmãos, a verdade de Deus, ele é justo, ele diz exatamente como é que vai ocorrer as coisas. Deus ele é claro, ele é falando de maneira bem simples e direta ao nosso coração. Então vai acontecer todas essas coisas que nós pronunciamos aqui, conforme nós lemos na Bíblia, no Espírito Profecia, tribulação, perseguição, morte, martírio, tudo isso vai acontecer. Mas o importante não é isso. Nós sabemos disso, tudo bem, tem a sua importância. Mas o mais importante é nós termos o poder para enfrentar isso. Permanecer. Porque se você sabe essas profecias e não tem o poder para enfrentar, de nada adiantou. O que é que Deus fala? Vai desmaiar do terror. Deixa eu ver aqui último texto aqui que eu vou ler aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho aqui. João 13, versículo 19. Se minha mente não estiver falhando, nós não podemos confiar na nossa mente, porque é falha, muito falha, né? Mas eu creio que seja esse texto aqui, João 13, versículo 19. Deixa eu ver se é esse mesmo, irmãos. É isso mesmo. Jesus falando. É Jesus falando. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então Deus já, na sua profecia, ele anuncia os acontecimentos que vai ocorrer para nós, e já nos prepara para quando vier o acontecimento, nós estejamos preparados para enfrentar. E aqui na prática aqui, nós vamos enfrentar esses acontecimentos, temos que enfrentar com o poder de Deus, como ele ajudou os seus discípulos lá no passado. Sim. E toda aquela perseguição dos imperadores, Sim. a morte de muitos cristãos, os valdenses e tudo mais. O poder que estava disponível para eles é o mesmo para nós. É o mesmo que está disponível para todos nós. Amém. Agora, nós temos que agarrar na mão do Todo-Poderoso, na mão que segura e ninguém pode derrotar. Amém. Glória a Deus. Vou ler o último texto aqui dessa lição, e é o último texto do livro Eventos Finais, se não me engano é o último texto também do Grande Conflito. Está no Grande Conflito, página 678, ela escreveu em 1911. O Grande Conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a criação daquele que tudo criou e emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amor, irmão. Então, louvado seja Deus. Irmãos, a próxima lição, semana que vem, nós vamos dar essa lição. O livro do Apocalipse. Você continue conosco, ore por nós. E essa lição, irmão, será melhor do que essa que a gente estudou. Louvado seja Deus. Tem uma coisa, e os irmãos, tem muitas pessoas que quando olham para o Apocalipse, é tudo cheio de temores, fica temoroso, mas aí é o último evangelho de Jesus. Apresenta todo o amor de Jesus e as belezas da nova terra. É a revelação. A revelação é uma coisa maravilhosa, é bênção, é uma bênção. Então, irmãos, que você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos, aí nos grupos do WhatsApp da igreja, nos Facebook, que você possa clicar no sininho para receber novas notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal.
e que Deus seja louvado. Amém? Amém. Amém. Agradecemos a sua companhia nessas 3 lições. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém? Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Agora nós vamos fazer uma oração simples e direta para o céu. Amém. Direta mesmo. Nosso Deus e nosso Pai, a única coisa que eu te peço agora, Pai, nesse exato momento é só isso. Que nós não venhamos tirar do nosso coração os teus atributos divinos, da tua bondade, da tua misericórdia e do teu amor. Amém. Para todos nós aqui que estamos comentando a tua lição e para os irmãos e muitas pessoas que estão ouvindo e assistindo. Que todos eles ponham no coração que o Senhor quer o bem deles, o nosso bem, que é a nossa salvação, e por isso enviou a Jesus. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus.